Santo és o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Graça e a paz, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Bênção de Deus. Irmãos, hoje eu enganei os irmãos. Não teremos culto de ensino, mas a palavra de Deus é o ensino que nós precisamos, amém? Eu creio que da mesma forma o Senhor vai ensinar. Por que eu estou dizendo aos irmãos que não teremos culto de ensino? Porque nós estamos num segmento do livro de Apocalipse. Então eu não posso quebrar o segmento ou fazer mal feito. Então, eu decidi hoje não tocar sobre continuação do ensino que nós estamos nele. Amém? Vamos fazer bem feito. Cheguei ontem à noite, era para mim ter trabalhado em cima disso, não consegui, estava muito cansado, doente. Eu estou melhorando agora, no final da tarde. Tem algumas testemunhas aqui que me viu doente hoje. Então, os irmãos me perdoem pelo ensino. Mas nós vamos à palavra de Deus, que a palavra de Deus vai nos ensinar hoje, em nome de Jesus. Amém? Então projeta para a gente Tiago 4. Apenas o capítulo, versículo 7. Tiago, depois de Hebreus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor está escrita assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Jesus, fala conosco hoje. Que não interessa, Senhor, o que estamos passando, o que estamos sentindo, mas este momento é um momento especial para que nós venhamos escutar a Tua voz falar conosco. Que não seja, meu Deus, as palavras, meu Deus, desse humilde servo, mas seja o Teu Espírito que fala conosco todos os dias. Amém, Jesus. Irmãos, esse texto, essa citação, para ser mais exato, porque não é um grande texto, é apenas um toque que Tiago passa. Ele é muito claro, ele não deixa dúvidas. A parte de Satanás, ele deixa mais claro ainda. Ele está dizendo aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, que ele fugirá de vós. Se eu pegar essa última parte, Tiago está dizendo assim: resista Satanás, que uma hora ele vai cansar de te incomodar e vai embora. Praticamente é isso, é mais fácil da gente entender assim. Amém? Mas durante toda a Bíblia, a gente vai ver passagens que o Senhor vai dizer que ele resiste ao pecado, ele resiste àquele que não anda conforme a sua vontade, ele resiste. Tem muitas resistências de Deus. O que é que Jesus ou que o próprio Deus está falando na boca dos profetas, está querendo dizer? Que quando ele resiste é porque ele não agrada e ele quer distância daquilo. Amém? Deus quer a distância do pecado. E o pecado, ele provém de Satanás. O projeto do pecado vem de Satanás. Por isso que diz: resisti, que ele vai fugir de vós. Mas não quero pregar sobre isso hoje. Quero pregar sobre outra coisa. Eu quero pregar sobre esse primeiro trecho que está escrito assim:
Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar? Quem entende aqui o que é sujeitar? Quando a palavra de Deus fala, eu digo que é muito clara, porque ela não põe frases que tenha 2, 3 sentidos. Sujeição é quando nós, um exemplo, trabalhamos para uma empresa, eu trabalho para o Edelmir, a empresa nova do Edelmir abriu. Chegando na empresa do Edelmir, o Edelmir, hoje ele me põe para vender, amanhã ele me põe para poder cuidar dos negócios, amanhã ele me põe no caixa. Então, qual que é, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo sujeito ao Edelmir. Eu estou sendo sujeito às atividades da empresa do Edelmir. Amém? Claro. Está claro, não está? Isso é o que a palavra de Deus está dizendo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando a Bíblia fala sujeitai-vos, pois, a Deus, é não tomar as suas decisões, não querer resolver. Deixa que Deus resolve. Para de... Vocês estão entendendo? Não, para. Eu sou sujeito a Ele. É conforme a vontade dEle, é do jeito dEle. Sujeitar a Deus é algo inegociável para nós termos intimidade com Deus. Não tem como eu ter intimidade com Deus se eu não me sujeitar a Ele, se eu não me entregar completamente a Ele. Isso é muito lindo, muito claro. Para quem está lá fora, talvez é algo meio, está parecendo a escravidão, vocês estão presos, mas não é. Quando nós entendemos o projeto de Deus, que nós só fazemos bem feito quando nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo da graça de Deus tem que estar debaixo da sujeição de Deus, fazer a vontade de Deus do jeito que Ele quer, pagar de fazer do nosso jeito. Amém? Estou claro? Está sendo claro? Amém? Irmãos, isso aqui, esse texto, eu acho que ele é magnífico. Ele mostra muitos outros textos da Bíblia, esclarece outros textos, quando ele fala, com Deus é diferente, você é sujeito a Ele. Com o diabo você resiste. Com o mal você resiste, com o pecado você resiste. Agora com Deus não. Com Deus você sujeita. Amém? Aqui em Mateus 24, 6, não precisa projetar, a Bíblia vai dizer que não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você servir a dois senhores. Por que a Bíblia está dizendo isso? Ela vai continuar do texto dizendo, se você agradar um, você vai magoar o outro. Vocês estão entendendo? Sujeição é isso, é você entrar para um lado para magoar o outro. Tem conversa. Você entra de cabeça para contrariar o outro. É isso. Deus quer exclusividade, porque nada que faz parte do mal, do pecado, encaixa com as coisas de Deus. É muito limpo, muito íntegro. Entrou, fixou. Aqui tem que tudo, as coisas daqui tem que me agradar. Até as coisas que não me agradam, eu adapto. Vocês estão me entendendo? Quando você é sujeito a Deus, as obras de Deus funcionam na sua vida. Quando você é sujeito a Deus, você abre a sua vida, o seu coração para Deus administrar. Para de ser do seu jeito, começa a ser do jeito de Deus. Eu entreguei, irmãos, eu entreguei minha vida completamente a Deus e falo para Deus, Deus, que seja conforme a sua vontade. E Ele faz conforme a vontade dEle, e às vezes esfrega as coisas na minha cara. É eu que estou fazendo. Por quê? Porque você sujeitou-se. Ontem mesmo nós estávamos vindo de Goiânia, o carro acendeu a luz do óleo, eu encostei Pontalina, pus um óleo lá e esqueci a tampa aberta, e foi pior, porque arrancou a tampa, derramou o óleo todinho. Eu não sei aonde que derramou tudo, porque de lá para cá a luz acendeu completamente, foi piscando até acender completamente. Cheguei em casa, deixa isso quieto. No outro dia cedo, dei uma examinada assim nos companheiros, não fui ter jeito não, Nicolas. Nicolas! Meu carro aconteceu isso. A instrução do mecânico. Vai lá, vê quanto de óleo que tem. Fui lá, limpei a vareta, limpei. Isso aí deve estar errado, limpei de novo. Eu digo, não tem nada.
Nem uma gota. Foi tanto da partida, não, peraí. Foi lá, buscou o óleo, buscou a tampa, nós pôs e eu fui. Se eu ainda fosse católico, eu falei, eu fui rezando, mas eu fui orando. Senhor, é misericórdia. Eu não sei quantos quilômetros, mas de Pontalina aqui é 100. Eu andei sem óleo. A minha vida sujeita a Deus. Eu sou tão lerdo, eu tenho que mudar. O Nicolas pôs 2 minutos de óleo, lá está os 2 lá até agora. Mas eu vou completar. Eu sujeitei a Deus e Ele cuida de mim. Se Ele quiser que o motor funda, eu continuo sendo sujeito a Ele. Mas se Ele está testando minha fé, está cuidando de você. Os carros podem andar com água. Eu vou fazer Ele. Trouxe para cá, trouxe minha família em casa. Se eu paro, olha aqui. Se eu não resisto o diabo, deixo o diabo entrar em algum contato, vai lá no Trevo São Domingos, deixa eu olhar esse olho piscando. Óleo não tem óleo na varinha. O que eu faço? Vou arrumar mais canseira para o Nicolas. Nicolas, vai me arrastar, porque eu não tenho coragem de vir andando com o carro sem óleo. Não é verdade? Aí, como eu sou sujeito a Deus, eu não estou falando que a gente tem que fazer isso, entendeu? Mas assim, quando você não sabe, Deus, a obra de Deus acontece. Agora você não pode tentar Deus. A coisa está errada, você está vendo que está errado, você vai insistir. Não, né? Eu não sabia, eu falei, eu quero levar minha família para casa. E vim, e Deus trouxe eu até na minha casa, porque eu sou sujeito a Deus. A minha vida está entregue a Deus, e Deus que cuida dela. Entendeu? É Deus que conduz para onde Ele quer. A intenção minha é entregar completamente a Deus, e Ele administra. Estou fazendo bem, estou fazendo mal. Às vezes eu penso que eu estou fazendo bem, às vezes eu penso que estou fazendo mal. Mas não interessa, está na mão de Deus, é Ele que está cuidando. Tem coisas que dá tudo errado, mas Deus está no controle. Por quê? Porque eu não sou o administrador da minha vida mais, é Cristo que administra a minha vida, eu vou entregar a Ele. E é assim que a vida do cristão funciona, é assim que a vida do cristão vai. A partir da decisão dessa prática de eu quero ser cristão, eu tenho que me entregar completamente. Sou sujeito ao Senhor agora, é o Senhor que administra. Amém? 1 Pedro 5,7, ele diz, lança sobre mim todas as suas ansiedades. Aqui, esse texto ficou muito lindo, porque ele pôs assim, lança sobre mim todas as suas ansiedades, que eu tenho cuidado de vós. Ele não fala, Pedro não está falando aqui, lança sobre mim um pouco das suas dificuldades. Quantas vezes a gente já viu isso? Vou fazer um pouco para ajudar a Deus. Uma vez eu escutei um pastor falando algo que sinceramente, eu não concordo até hoje. O irmão foi lá, estava com a vida difícil demais, bagunçada demais. E eu orei para ele, repreendi o mal, a vida dele melhorou. Assim, não consertou, mas melhorou um pouquinho. Não é Deus que está fazendo não. Porque Deus, Ele pega tudo, resolve tudo, é tudo dele. Não tem uma parte da sua vida que, meu Deus, essa aqui é a caixinha de surpresa. Não, Ele quer tudo, tudo. É assim que Deus faz, Ele pega tudo e administra tudo. Aqui, Pedro está falando assim, lança sobre mim tudo, tudo. Quando Pedro diz tudo, é completo. É administração completa. Eu quero tudo, administrar toda a sua vida. Eu vou tirar toda a ansiedade. Eu vou tirar toda a iniquidade. Eu vou tirar todo o pecado. Eu vou tirar todo o mal. Porque a administração toda da sua vida está em minhas mãos. É isso que Deus está falando. Tudo na sua vida será administrado por mim. Você pode até falhar, mas controle da sua vida está na minha mão. É a entrega nossa para a mão das pessoas certas para Deus. Sujeitei a Deus, entreguei minha vida a Deus. Aí Deus administra. Como é que acontece lá? Jó passa por uma situação difícil. Satanás entra, mata os animais dele, os animais de sacrifício. Satanás rouba os animais de carga, os animais de tráfico, de viagem, não sei como é que fala isso. Camelos, bois, as ovelhas, mata os filhos. Qual que é a atitude de Jó?
Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é difícil de eu estar falando sobre isso aqui, porque a gente sabe o coração, como é que funciona o coração de pai, de filho, o amor que nós temos pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, mas quando Deus entra para fazer a vontade dele, ele sabe que é melhor. Desculpe falar isso. Deus sabe que é melhor. Quando Deus entra na vida de Jó e leva todos os seus bens, leva os seus filhos, toda a sua alegria. Aqui Jó está doendo, eu acredito que doendo, coração doendo, mas Jó fala com Deus. Foi o Senhor que me deu. Continue te louvando, continue te exaltando, porque o Senhor me deu, mas o Senhor tirou, é do Senhor. Você está entendendo? Eu sou sujeito ao Senhor, então se o Senhor me deu, o Senhor pode levar. A entrega nossa a Deus é essa. Pega do Senhor. Porque quando Deus entrega na sua mão, é para você apenas cuidar, é para apenas você direcionar, como diz o sábio Salomão, né? Conduza. Dói, meu pai nos meus braços, eu sei o quanto dói, mas eu pedi para Deus te trazer para trás, porque ali é algo que Deus me deu, um momento da vida. Deus deu. É lindo. Passagem de Jó. Ser sujeito a Deus é deixar Deus fazer a vontade das coisas, todas as áreas da nossa vida. Às vezes a pessoa está com... Largam. Aqui tem um caso, né, de uma amiga das meninas. O marido dela largou ela não dá conta de largar dele. Largou dela, eles separaram, mas ela não dá conta. Aí ela fica naquela aclamação, sabe que não pode, eu não aceito, eu vou para a igreja para Deus. Não, sujeitar a Deus é aceitar o que Ele está fazendo. Meu Deus, está doendo, mas eu sou sujeito ao Senhor. É assim, dias difíceis a gente passa, mas concordando com a ação de Deus. Dias bons, a gente gosta de concordar. Quem que não gosta de concordar com os dias bons, não é? Está vivendo algo. A gente vê muito frase na traseira do carro, né? Presente de Deus, amigo. Isso aqui foi, não tem sorte, né? Essa nova, né? Nada foi sorte, tudo foi Deus. É muito bom a gente comemorar as coisas de Deus, mas as dificuldades que vêm sobre a nossa vida é permissão de Deus. E se é permissão de Deus na minha vida, Ele é soberano para fazer, sabe o que está fazendo, e eu sou sujeito a Ele. Estou entregue a Ele. Querendo ou não querendo. Essa é a parte mais dolorosa. Eu não quero, não aceito, mas eu tenho que aceitar, porque eu sou sujeito a Deus. Aí a gente clama e Deus não aguenta ver o clamor, ver o choro, e Ele muda a história. Essa é a realidade, mas a nossa sujeição não pode mudar. O próprio Jesus fez isso. O próprio Jesus chega a um certo ponto que ele reclama e fala: meu Deus, misericórdia. É isso? Projeta aí, o Raio. Mateus 26. 26. Mateus 26. Mateus 26, 40. Se põe de pé, irmão, vamos orar para a gente finalizar. Mateus 26, 40. Volta mais um. Foi 39. Indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto e orando, ele disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O que Jesus está fazendo?
eu de vez em quando eu toco muito nesse ponto, onde nós sabemos nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Às vezes amanhã pode nos dar um infarto e a gente cair. Né? Às vezes pode demorar poucas horas hoje e a gente não. Está tudo bem até agora. Agora Jesus aqui, ele sabia que faltava um mês, faltava 2 semanas, faltava um dia, faltava 2 horas. Então, ele sabia que a hora ia chegando e a angústia, eu estava no corpo humano, angústia, estava doendo. Aí ele fala para o Senhor: meu Deus, está difícil. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele continua dizendo: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu sou sujeito ao Senhor. Olha, eu não estou querendo passar por isso, porque eu sei que a angústia, a agonia está me tomando. Mas não seja como eu quero, seja conforme a sua vontade, porque eu sou sujeito ao Senhor. Isso é sujeição. Isso é sujeição. Estou entregue a ti, Senhor. É difícil, é dolorido, mas eu vou passar. Eu vou passar porque eu sou entregue ao Senhor. Senhor Deus Pai poderoso, Tu és Deus. Tu és o nosso recurso, a nossa força, a nossa fortaleza. É o Senhor que cuida de nós. Por isso que essa igreja, Pai, tem aprendido a andar nos Teus passos e ser sujeita ao Senhor. Entregue ao Senhor para que o Senhor venha nos enriquecer em Ti. Que não interessa a dificuldade ou as bênçãos que nós recebemos, estamos nas Tuas mãos. É o Senhor que conduz, é o Senhor que ensina, é o Senhor que cuida, é o Senhor que nos sustenta na queda, onde estivermos. O Senhor está conosco, porque o Senhor é que nós entregamos a vida, nós entregamos as nossas vidas, o nosso coração ao Senhor. Somos sujeitos a Ti. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa esses filhos, Jesus. Cuida deles, Pai. Cuida, meu Deus, porque os passos nossos, ó Senhor, continuam sendo ao Teu caminho. Continuamos, meu Deus, andando ao Teu destino que o Senhor tem traçado para nós. Somos simples, Senhor, mas entendemos que isso é sujeição. Somos sujeitos a Ti. Cuida da Tua igreja, cuida dos Teus filhos. Ensina-nos a sermos cada vez mais entregues a Ti, para que nós não dividimos nada com o mal. Tudo é Teu. Tudo na nossa vida é do Senhor. A nossa vida financeira é do Senhor. A nossa vida familiar, os nossos filhos, tudo na nossa vida é do Senhor. Cuida de nós, Pai, e abençoa o que o Senhor tem nos dado mais e mais. Nós Te louvamos e Te exaltamos em nome de Jesus. Pai, cuida da Tua igreja, Pai, cuida dos lares. Abençoa, meu Deus, o ensaio de amanhã, Senhor. Abençoa, Senhor, o culto de domingo, Senhor. Abençoa, meu Deus, a saúde dessa igreja, dê saúde a esse povo, Senhor. A mim, Senhor. Tira, meu Deus, a doença, meu Deus, que tenta nos atrapalhar. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, meu Deus, mais uma vez as nossas vidas em Tuas mãos. Administra-nos, administra, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre, todos digam, está finalizado em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.